Boa noite, gente. Meu nome é Adriana, todo mundo me conhece, né? Muito bem. Vou ter que usar isso. Não tem jeito, a Maria Helena percebeu. Então, assim, eu queria que vocês se sentissem à vontade para interagir durante o nosso estudo, a nossa conversa, porque as minhas palestras são feitas baseadas em estudos de colegas médicos. Então, todas as vezes que nós entramos numa discussão médica, nós entramos em opiniões. E aqui eu gostaria que vocês participassem também, tá? O tema que eu estou trazendo hoje é a cura integral pelo amor. Por que cura integral? Porque se não houver a cura do ser, o corpo biológico, o perispírito e o espírito, não haverá a cura real de nenhum tipo de patologia, de nenhum tipo de doença, tá? E dentro do nosso evangelho, da nossa casa espírita, nós temos uma grande passagem que fala sobre essa cura, que está em Gênesis, no capítulo 15, quando Jesus disse: a tua fé te curou. Eu gostaria que vocês lembrassem o tempo todo dessa frase, para que a gente pudesse entender realmente o que ela significa. Na realidade, ninguém pode curar, a não ser você mesmo, tá? Então eu gostaria que vocês gravassem isso, porque nós vamos voltar depois nesta frase, para que a gente possa entender o que é que o Cristo estava dizendo para nós naquele momento, todas as vezes que ele auxiliava numa cura, tá? Cura. Toda vez que a gente fala em cura, do que é que a gente está falando? Em doença, tá? Então, infelizmente, ou felizmente, minhas palestras são todas vinculadas a doenças, curas, a forma da gente conseguir uma melhora, tanto para o corpo como para o espírito. Então, doença, eu coloquei assim: buscar saúde não só para o corpo, mas também para a alma. É primordial que se saiba que enquanto você não se cura completamente, não cura a sua alma, você não consegue a cura do corpo. É por isso que muitas vezes a gente tem a recidiva de tantas doenças numa mesma pessoa. Então eu passei por uma amidalite, eu tenho essa amidalite. Eu passei por um quadro de infecção intestinal e eu volto a ter esse quadro de infecção intestinal. Daí casos mais graves, como é o câncer. Eu passei por um quadro de câncer e eu voltei a ter um quadro de câncer, né? Cura é o restabelecimento da saúde. A definição que a gente tem em medicina, olha de quando é de saúde. 1948. É igual a nossa Constituição, né? Então, essa definição de saúde de 1948 foi feito várias propostas para que ela fosse complementada, mas assim como a lei não permitiu, também a Organização Mundial de Saúde não permitiu uma maior explicação do que é saúde. Então, para a Organização Mundial de Saúde, o que é saúde? É o perfeito bem-estar bio, que é corpo, psico, mente, social, que é os problemas sociais. Então, olha que fácil ser uma pessoa saudável. Você tem que estar bem fisicamente, psicologicamente, socialmente, né? Tá tudo tão simples. Socialmente, a gente tem um trabalho perfeito, a gente tem os impostos que a gente consegue pagar todos os meses, a gente tem rua asfaltada, a gente tem poluição que está controlada, então é muito fácil, né? Na medicina clássica, o que a gente faz atualmente, e eu sou médica cardiologista,
vou ser bem sincera, basicamente a gente faz a medicina biológica do corpo. Sabe por quê? Porque quando o meu paciente chega no meu consultório, estou falando no meu consultório dos meus amigos e me incluo, tá? E eu preciso mudar isso. Igual o meu amigo Décio fala, né? Eu sou o espírita superficial, porque eu ainda estou tentando. Eu estou começando a tentar, mas eu estou tentando. Então, o que acontece? Quando o paciente chega e eu ouço o paciente, ou deveria ouvir, eu peço os exames, ele volta para mim, não tem nada, eu falo assim para ele, você não tem nada. E aí ele fala assim para mim, mas eu sinto isso. Quando eu fico angustiada, eu fico nervosa, então bom. Então, para quem eu vou passar esse paciente? Para psicóloga. Ou senão eu falo assim, o seu problema é social. E aí a coitada da assistente social que não faz nada, né? Imagina. A assistente social é a que mais faz as coisas e ninguém nunca reconhece, né? Então eu vou terceirizar o tratamento desse meu paciente. Está errado, né? Então, hoje, os nossos colegas médicos, nós temos que ter o conhecimento e nós temos que aplicar uma medicina que ela vá além do corpo físico dessa pessoa. E não passar para outros profissionais aquilo que eu preciso fazer. Então, hoje aqui para vocês, eu estou trazendo um assunto para dizer para vocês que eu estou tentando fazer tudo isso aqui, como pessoa e como profissional. E eu gostaria que vocês, na contramão, entendessem aquilo que vocês precisam buscar também dentro de um consultório, não meu, em geral, e dentro de uma casa espírita. Tá bom? Aqui, deixa eu só voltar, que é muito importante. A gente faz, na realidade, uma medicina clássica que é medicina curativa. Está errado. Quando já se estabeleceu a doença, muito provavelmente o médico ele auxilia o paciente e o paciente se auxilia. O que é correto se fazer? A medicina preventiva. E é isso que nós vamos tentar falar com vocês hoje. Tá? Definição ainda. Aí eu pergunto para vocês, tem importância questões ecológicas e questões espirituais? Por exemplo, se eu tenho uma rua que ainda não tem um saneamento básico, se eu tenho um país onde nós vivemos uma crise hídrica, se a gente não tem limpeza das ruas, isso não influencia também? Mas a Organização Mundial de Saúde não considera nenhuma dessas duas questões, nem a ecológica, nem a espiritual. Tá? Não confundir questões espirituais com questões psicológicas. Tá bom? O conceito que eu trouxe aqui de Hipócrates para vocês é proposital. Hipócrates é um dos estudiosos da medicina. Ele é que foi a base para a medicina atual, tá? Para vocês entenderem. E ele tinha uma escola em Kos. Kos é com C ou com K, na Grécia. Naquela época, estou falando de Grécia, hein? Ele já tinha um conhecimento de medicina muito mais avançado que o nosso aqui. Por quê? Porque ele falava já das influências ambientais, do modo de vida da pessoa, profissão, moradia, dos componentes de natureza humana, os hormônios, que seriam o corpo, e como esses produtos agiam na nossa saúde ou na nossa doença, e ele falava das paixões. Aí sim, é a relação entre as emoções da mente e refletindo no corpo. Então, ele descrevia isso. E após isso, eles quiseram também introduzir esse tipo de conceito na medicina. Mas como a maioria, como eu volto a dizer, dos médicos são ateus, isso é completamente difícil.
ainda, né? Então permaneceu ainda a medicina clássica, tá? Então nós vamos começar a falar sobre visão integral do indivíduo. Atualmente, as escolas de medicina, algumas, por exemplo, a Escola Paulista de Medicina, graças a Deus, já tem uma disciplina que se chama Medicina Integral. Como é que ele vai ver esse paciente? Ele vai ver esse paciente em todos os aspectos que nós falamos. Se ele chega com dor, se ele chega apresentando uma doença física, se ele tem um problema social, se ele tem um problema psicológico, eles vão ver a parte ecológica, então tudo aquilo que está ao redor da moradia daquela pessoa, do seu trabalho, e eles vão ver a parte espiritual dessa pessoa. Então isso é só informativo para vocês, tá? Mas graças a Deus já existem faculdades no Brasil fazendo esse tipo de especialização. Já vê esse paciente assim, tá bom? Isso para nós é uma esperança, né? Eu quero que vocês entendam como é que se dá o processo de cura de uma doença. Para isso eu gostaria que vocês entendessem alguns significados que a gente tem na medicina. Por exemplo, o que é homeostase? É o equilíbrio de uma pessoa. E para esse equilíbrio existir, para que a cura exista, para que uma pessoa seja saudável, o corpo dela tem que estar em equilíbrio, estar em homeostase. Quando esse equilíbrio é quebrado, é que aparecem os transtornos, as doenças. Isso pode ser a nível psicológico, espiritual e físico, tá bom? Então, se nós obtivermos o equilíbrio integral, o equilíbrio do ser, começando pela mente, indo para o perispírito e espírito, nós temos cura completa e permanente das doenças, tá? Aqui, como eu falei para você, é importante estudar todas as dimensões do ser. Então, a partir de agora, eu vou falar em dimensões. E no nosso agora estudo, nós vamos nos ater à dimensão espiritual. Porque eu não quero falar com vocês de medicina, né? Isso aí eu faço no meu trabalho. E eu procuro fazer também essa dimensão aqui, ó, espiritual do meu paciente. Então, aqui dentro desse nosso assunto, nós vamos tratar sobre o equilíbrio espiritual. Como e onde nós vamos buscar e conseguir esse equilíbrio para as nossas vidas, tá? Saúde integral do ser. A dimensão que mais deveria ser estudada é espiritual. E quando equilibrada, devolve a homeostase, então equilíbrio em todas as outras dimensões, trazendo saúde. E nós vamos ver isso aqui mais para frente. O que é ter saúde espiritual? Em qual dessas situações nós estamos saudáveis? Então vamos avaliar um paciente ou dois pacientes comigo. Chega para nós, na nossa casa, a nossa casa é um consultório, o nosso portão é um consultório, não é? A nossa cadeira diária é um consultório, a nossa casa espírita é um consultório sagrado, né? E aí eu dou dois exemplos de pessoas para vocês vão me responder. Quem é saudável, na opinião de vocês? Uma pessoa com saúde biopsicossocial e ecológica, mas em desequilíbrio de desequilíbrio mental, mas ela tem uma homeostase espiritual, quer dizer, ela tem um espírito que está equilibrado, ela não tem nem em vidas anteriores, nem na atual, algum desequilíbrio espiritual. Mas ela pode ter em qualquer um desses outros níveis uma doença. E tem uma pessoa que ela vai ter saúde, ela vai ter uma vida completamente regrada em sociedade, ela vai ter psicologicamente uma estabilidade, mas ela acorda mal-humorada, o filho dela é péssimo, o marido dela é um monstro. Quem desses
desses 2 pacientes vocês acham que está realmente em desequilíbrio? Então, assim, nós vamos perceber, essa pergunta é feita, por quê? Porque a nossa saúde, em todas as outras dimensões, vai depender de um equilíbrio na nossa dimensão espiritual. Então, não basta a gente ter dinheiro, a nossa casa estar limpa, não é? Nós não temos momentaneamente nenhuma doença física, mas eu nunca estou feliz com nada. Então, eu estou em desequilíbrio espiritual. Isso, uma hora ou outra, vai gerar uma doença. Tá? Vocês acham que Chico Xavier ele era saudável? Eu acho que ele era um dos seres mais saudáveis que existia. Espiritualmente. E aí ele resolvia qualquer tipo de problema físico dele, né? Ele usava da forma mais saudável o corpo que ele tinha, apesar das restrições. Mas isso são restrições. Mas ele era um dos seres mais equilibrados que existia, né? Espiritualmente. Então, eu deixo a pergunta: eu posso ser saudável tendo uma doença biológica ou espiritual? Sim. Pode. Por quê? Se eu tenho uma base espiritual, ou se eu tenho pelo menos a minha vontade de melhorar espiritualmente, eu consigo isso aqui, ó, reequilíbrio. Eu posso estar momentaneamente desequilibrada, mas se eu tiver uma base onde eu procurar me melhorar, eu tenho esse apoio, esse auxílio, eu consigo me reequilibrar, tá? E eu consigo essa cura. A definição espiritualista de saúde por Emmanuel, eu achei assim muito bonito e perfeito o que Emmanuel diz, que saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, a alma estando em harmonia, você consegue curar qualquer tipo de aviso e alerta que chegar na sua vida, porque é isso que significa uma doença. É um alerta. Se eu estou em equilíbrio da minha alma, pleno, se eu estou pleno como ser, eu estou saudável. Às vezes a gente falando assim, nossa, mas ela acha que é tão fácil, né? Não é fácil. Mas nós somos os únicos responsáveis e que temos capacidade para fazer isso. Não adianta terceirizar, que é o que a gente mais faz, né? Então, quando nós estamos doentes, nós vamos aonde? No médico. Aí eu fui lá no médico, faz de conta que vocês foram no meu consultório, né? Então, meus pacientes chegam assim, doutor, eu estou com uma dor no peito. Não, então nós vamos fazer tal exame. Vem o exame, olha, o senhor tem uma obstrução da artéria, o senhor tem colesterol alto, o senhor fuma, né? O que nós podemos fazer para melhorar? Porque eu acabo colocando para o paciente participar da decisão que nós vamos tomar. É claro que uma pessoa que não tem equilíbrio nenhum não vai tomar parte dessa decisão, né? Então, o que acontece? A maioria dos pacientes fala assim, meu colesterol está alto, tem algum remédio para isso? Tem. Mas e a mudança do estilo de vida? Ah, mas doutor, eu vou ter que parar de tomar minha cervejinha no final de semana? Eu vou ter que parar de comer meu torresminho? Eu vou ter que parar de comer minha gordurinha? Minha carne, minha ponta de peito? Então, assim, eu falo assim, e o horário do almoço? Ah, eu como qualquer coisa, o senhor sabe, né? Eu sou rapidinho, tenho que trabalhar. Quanto mais paciente eu atender, melhor para mim. Quanto mais cliente eu atender, quanto mais orçamentos eu for fazer, melhor para mim.
Ah, então o senhor come rápido. Ah, o senhor sabe, né, doutor? Precisa trabalhar. E o cigarro e a cerveja? Pelo amor de Deus, né, doutora? Chegar final de semana, não ter minha cervejinha. O que você está fazendo aqui? O médico não consegue fazer milagre. Não dá. Não dá. Então, nós ficamos decepcionados com o tratamento do médico, né? Que não deu a receita que a gente queria, né? O gabarito. Aí, para onde que nós vamos? Para onde nós vamos? A casa espírita, ou a igreja evangélica, ou a igreja católica. Nós vamos buscar um apoio em alguma outra casa que não tenha nenhum médico chato que faça palestra também lá. Né? Essa casa aqui não está muito adequada para quem não quer passar por essa situação. E aí, gente, eu vou fazer uma pergunta extremamente importante. Quando nós procuramos o centro espírita, vamos em busca de curar o quê? É isso que eu quero que vocês me respondam com muita sinceridade. O que é que nós viemos buscar? Que cura que nós viemos buscar? Do que aqui dentro? Quem respondeu da alma? Gente, vamos ser sinceros. A gente não vem buscar a cura de alma nenhuma aqui, não. Vocês vêm buscar a cura da joanete, da dor na garganta, da dor na coluna, dos exames que vieram alterar de colesterol, da dor de cabeça que nunca passa. A gente tem que ser sincero. A gente tem que vir aqui buscar o quê? A gente vem, em primeiro lugar, buscar a cura do corpo físico. E outra coisa, presta bem atenção, a gente quer delivery. Se puder ligar para Nice, irmã, faz uma prece para mim, eu vou ficar aqui em casa hoje. Dá para ser? Tá ótimo. Não precisa nem vir passar pela marca. Dá para ser? Então o que a gente quer? A gente quer o gabarito, né? A gente quer as respostas já prontas. Então, quando nós estamos na casa espírita, nós vamos em busca das terapias vibracionais ou chamadas magnetizadoras. Mas elas agem no perispírito. E aí nós vamos ver que elas são auxílio e não tratamento permanente, tá? Nós estamos em desequilíbrio espiritual, em desalinho entre o corpo e o espírito. Então, essas terapias que a casa espírita, paz, a água, a nossa terapia de cirurgia espiritual, elas agem no perispírito. É isso que vocês têm que aprender. O que é que vocês estão vindo procurar aqui, realmente? E o que é que vocês vão encontrar aqui? A saúde espiritual, ela é encontrada, sabe aonde? Nas orientações educacionais da casa. Nas palestras, nos grupos de estudo, na educação espiritual. Então, sabe quando que a gente vai conseguir entender onde nós vamos buscar a cura da nossa doença? Sentado aqui. É nesse momento aqui, quando tem um palestrante e uma equipe da espiritualidade intuindo o que a gente está falando aqui, é nessa hora que cada um vai entender o que veio buscar e vai estar conseguindo se tratar. Aqui. O resto é auxílio. Como no consultório é auxílio. Quem vai decidir se toma o remédio de colesterol ou se faz a dieta é você. Não é o seu médico. Tá? É neste momento que estamos realizando uma cirurgia em nosso espírito, sentados aqui ouvindo, tá? E absorvendo, pelo amor de Deus. Pois os únicos capazes de fazer isso em nós somos nós mesmos.
Isto chama-se reforma íntima, autoconhecimento. É a única cirurgia que nos dá resultados permanentes. Tá? Então a gente vai conseguir o equilíbrio do nosso espírito, entendendo qual é a doença que está, qual é a causa da doença que nós estamos querendo tratar. E é aqui, nesse momento. Pensando no que o palestrante está fazendo, lendo um site que ele indicou, refletindo uma história que ele contou. É nessa hora. Tá? Terceirizando a cura. Aqui foi o que eu falei para vocês, né? O médico não colabora, porque se de repente também um cara for liso e você falar assim para ele, você vai tomar remédio? Ah, eu não sei, vou pensar, então o problema é seu. Não é? É isso que a medicina e os nossos colegas e eu temos que modificar. Nós temos que ter a responsabilidade, porque se eu não posso curar esse paciente, porque eu não posso, só eles podem. Se eu não posso, pelo menos que eu seja um sábio auxílio para eles. Né? Como diz uma amiga minha, não piore a situação que já está. E tem colega meu na medicina que consegue fazer isso. Tá? E no centro espírita, paremos de terceirizar a cura em help delivery, os milagres expressos que a gente quer procurar aqui. E se não conseguir sair dessa maca de cirurgia bem ali na frente, com a coluna reta, eita, o médico que desceu ali na casa não é bom. Entendeu? Então, é parar de acreditar que a cirurgia espiritual vai trazer a cura para vocês. Isso é um auxílio. Quando vocês estão sentados refletindo quem são vocês, por que é que vocês estão aqui e o que é que vocês têm que fazer quando sair daqui essa semana, isso vai trazer o caminho da cura para a doença da gente. Lá dentro, o amor que eles desprendem, tanto no plano físico como espiritual, a doação que eles dão lá dentro, é um auxílio enorme, mas é auxílio. Prestem bem atenção. Não terceirizem cura, não descarreguem culpa na casa espírita, porque não é para ninguém absorver. Tá? Ninguém tem obrigação naquela maca de tratar uma doença e vocês saírem curados. Só vocês podem fazer isso. Tá bom? Do consultório também. Diagnosticando e entendendo a doença. Então nós vamos começar aqui a dizer quais são as causas das principais doenças espirituais. Perdas e doenças. Entender o aprendizado. Deixar as sombras chegarem. Então, nós estamos num momento desse, bem propício. Tem chegado doenças, mas são doenças assim, não só físicas, doenças como angústia, depressão, solidão. Isso vem da onde? Disso aqui. As perdas, os traumas, as brigas, os relacionamentos que não dão certo. Isso tudo, ele vai gerar no espírito um efeito. E isso vai se transmitir para o perispírito e desse para o corpo físico, trazendo uma doença. Seja ela de pequena ou grande magnitude. Pode ser uma virose, um desajuste no sistema imunológico, até uma doença mais alertante, como eu já falei na minha outra palestra, né? O câncer, por exemplo. Tá? E uma coisa que eu trouxe aqui proposital. Cuidado. A recidiva dessa doença dói mais. Então, ontem eu estava com um grupo de amigos e eu tenho uma amiga muito querida que ela passou por um processo de tratamento de câncer. E ela hoje está bem. Então eu fiz a seguinte pergunta para ela ontem. Você está bem e você
mudou ou sentiu necessidade de fazer alguma mudança em você, na sua alma, durante esse processo da sua doença? Sim, claro. Eu vi que eu precisava modificar. Por quê? Porque a doença traz um estado de alerta, você fica emocionado, você fica triste, você procura pessoas, você quer ser bom naquele momento, não é? E aí está o momento correto de você se curar, permanentemente. Mas algumas pessoas, elas se tornam sensíveis, elas se curam transitoriamente, e aí elas voltam para a rotina delas. E elas esquecem de fazer aquilo que elas tinham se proposto a fazer para elas mesmas. Eu preciso mudar. E aí ela disse para mim assim: então agora eu vou aposentar, porque eu estou vendo a necessidade de estar cumprindo com aquilo que eu prometi para mim mesma. Olha o risco aqui, recidiva da doença. Quando você não resolve isso realmente, da primeira vez que teve o evento, você corre um sério risco de ter uma recidiva da sua doença. Tamanhos casos e número de casos que tem de recidiva de câncer, né? É um segundo alerta. E aí não dói mais? Emocionalmente, fisicamente? Dói mais. Tá? Colaborando com o tratamento, tanto para o médico. Então, dentro dos consultórios, quem convive, né, que tem uma família de médicos, que o Mauro, a esposa dele, tem, eles sabem que a gente, muitas vezes, se frustra em algumas situações. Nós perdemos os nossos pacientes. Ou quando você orienta um paciente e ele olha para você, ou você é engraçado demais, ou ele não está nem ali naquele momento e ele não vai voltar. Então, assim, isso deixa o médico muito triste, mas é uma questão de escolha. Você orienta, você faz o melhor que você pode. Igual acontece na casa espírita, mas é uma questão de escolha. Se ele vai seguir as suas orientações ou não, você vai ver nos próximos retornos. Tá? E dentro da casa espírita, dá a importância de procurar a educação espiritual que estamos buscando ali e onde interfere os tratamentos oferecidos pela casa, no perispírito e no espírito. Então eu acho muito importante a gente deixar bem claro hoje aqui que a nossa casa espírita, ela é auxiliada por uma equipe de médicos, Dr. Bezerra, né? E que todos os tratamentos magnetizadores que existem aqui são complemento. O que é o principal dentro dessa casa é a educação do espírito de cada um. É vocês estarem realizando o autoconhecimento de vocês colocarem agora um start para vocês poderem entender o que é que vocês vão buscar dentro dessa casa, o que é que vocês podem modificar dentro de vocês, e o que isso vai trazer de bom para o espírito de vocês. Claro que com o auxílio do amor e do trabalho de todo mundo dessa casa, que são as terapias que a gente chama complementares, tá? Aqui eu gostaria que vocês lembrassem desse episódio, ou de tantos outros que Jesus realizou, né? Que o Evangelho descreve como as curas, os milagres de Jesus, né? E a gente lembra da passagem da mulher que sangrava muito e que Jesus estava no meio de uma multidão. Vocês lembram que ele disse aos discípulos: senti sair virtudes de mim, né? Ele nem percebeu a mulher lá até aquele momento. Quem é que se curou naquele momento? Ela utilizou dele um recurso energético, que é o que a gente faz dentro da casa espírita, né? Mas quem é que teve a fé que tocando nas vestes de Jesus iria se curar? Quem é que realizou a cirurgia em si mesmo? Ela. Ele só disse assim: gente, senti sair virtude de mim.
Ele sentia as energias que saíam, emanavam dele, né? Então, olha só, a cura acontecia pela certeza que as pessoas tinham que estavam bem, pela capacidade de recuperação de cada um. Desculpa aqui. Para aqueles que curavam o espírito, os sentimentos. Muitos, eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas muitos dos milagres que a Bíblia conta, o Evangelho conta, muitos do que foram curados, que enxergaram ou que andaram, eles voltaram a não enxergar e a não andar. Por quê? Porque Jesus não foi bom ali naquele milagre dele, tipo assim, estou acabando as energias, preciso recompor, minha bateria está fraca, não deu ali. Não. A energia dele era a mesma. Ele só dizia para cada um deles: você tem potencial de fazer isso. E naquele momento é aquela hora que a gente vai assim, será que eu vou? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Aí eu consigo raspando, mas aí depois eu volto, né? Então muitos deles voltaram a ter as doenças físicas que tinham na época, tá? Jesus era um indutor da cura, como deve ser o auxílio da medicina e da casa espírita. Então, quando nós entramos na casa espírita, nós estamos sendo induzidos pelo amor, pela fé, por todo o trabalho que a equipe faz aqui dentro. E se Deus quiser, pela medicina nos hospitais um dia e nos consultórios. Mas são só induções. Os únicos que têm capacidade de fazer cirurgias, de fazer milagres, de estabelecer a cura, são vocês mesmos. Tá bom? Poder da oração, da crença em Deus. Esse aqui, deixa eu descrever para você, era um vídeo que eu ia trazer, mas ia ficar muito demorada a nossa conversa. Eu queria que vocês entendessem como a medicina hoje já tem algumas luzes surgindo em alguns lugares no Brasil. Há um médico aqui, uma médica ali. Esse aqui é um caso do Dr. Roque Savioli. Ele é um cardiologista que ele tem no YouTube um link e ele fala sobre o poder da oração e da crença em Deus, independente da religião, para a cura de pacientes de uma unidade de UTI coronária. Eles fizeram uma seguinte pesquisa. Ele via que as famílias que iam visitar os pacientes internados na UTI de coronária ficavam rezando na beira do leito. E aí ele propôs para que essas famílias rezassem à distância. E aí ele sabia as famílias que rezavam por aqueles pacientes e aquelas famílias que por uma determinada religião ou por não crer ou alguma coisa assim não rezavam. E os pacientes que recebiam orações à distância, qualquer tipo de oração, evangélica, qualquer tipo de oração espírita, no centro de Umbanda, eles permaneciam menos tempo, eles se curavam mais rápido e eles resolviam a doença permanentemente, tá? Então eu queria assim deixar como se fosse um bálsamo para a gente, porque existem colegas que já estão acreditando e trazendo isso à mídia, que deveria ser usada para essas coisas, né? Para mostrar que tem gente se importando e tem gente estudando, tá? Também. E aqui nós vamos começar a entender um pouquinho de como é a ação do espírito, da doença espiritual. E aqui eu lembro vocês que uma doença espiritual, ela pode estar ligada a nós há milhões de encarnações, e eu vou trazendo ela. Eu vou trazendo para esse corpo, para o próximo corpo, para o próximo, até o dia que eu entendo o que ela quer me dizer. Então aqui é o nosso clássico espelho que a gente diz do reflexo. O espírito, perispírito e o corpo. O que acontece no espírito se transmite para o perispírito e esse para o corpo. E aqui também, do corpo para o perispírito e o espírito. Isso aqui é só uma
recordação, para vocês, tá? Lembrarem mesmo só. Aqui é a fisiologia das doenças. Eu gostaria que vocês entendessem. Se não entender, peça para eu parar para vocês entenderem. A relação da lei de causa e efeito. Então, o que acontece? Existe aqui, na alma, a causa da minha doença. A alma estimula o perispírito e o perispírito o corpo. Surge a doença e aí, de alguma forma, através do sofrimento, eu entendo essa doença e aí, entendendo essa doença, eu vou trazendo sinais de melhora para o perispírito e a cura para a alma. É aí que se dá a cura de uma doença. Só quando essa cura se dá a nível de alma. Deu para entender esse rascunho aqui? Eu tentei fazer uma coisa assim meio parecida com o Zé Renato, mas isso é impossível, porque as setas dele, elas dançam, vão para cima, vão para baixo, e as minhas se encontraram, se cruzaram ali no meio. Eu falei, Jesus, será que o Zé Renato vai dar? Olha que vergonha. Tá? Deu para entender aqui esse rascunho que eu fiz? Cura do corpo espiritual e físico. Pensar. Qual a mensagem que aquela dor está trazendo para mim? É isso que nós temos que fazer aqui em casa, no momento da palestra, no momento da nossa oração, qualquer momento do dia. O porquê que eu estou doente? O que está trazendo essa doença para mim? O que ela quer dizer para mim? Tá? E aí eu modifico. Olha, eu estou tendo muita dor de cabeça. Então vamos colocar assim, estou irritada o dia todo. Eu já acordo irritada. Meu cabelo não está bonito, eu estou irritada. A minha calça não está servindo, mas não é porque eu como, é porque ela não está servindo. Não sei o que aconteceu. O chinês não está fazendo o PP antes do PP. E aí eu já saio da minha casa assim, atropelada. Maria Laura não consegue abrir o portão para mim e ainda fica se olhando no espelho todo dia, me atrapalha a visão. Já chego na escola quase chutando ela para fora do carro. Vou chegar no consultório, aquele monte de reclamação. Estou fazendo um regime danado, não como o dia inteiro. Vou chegar à noite em casa como? Feliz? Ainda bem que eu não tenho marido mais. Vocês imaginam, coitado, como é que ia ser tratado 8 horas da noite, né, Lu? Ainda bem. Então, o que acontece? Vou ficar com dor de cabeça por quê? Eu estou causando essa dor de cabeça em mim. Eu estou mal-humorada o dia inteiro. Eu estou infeliz comigo mesma. Tudo que eu faço, eu estou fazendo para mim mesma. Eu não estou me amando em nenhum momento. A calça ainda está apertada, mas já diminuiu, né? Eu não estou comendo porque eu não quero. O portão abre e fecha automático. Imagina se eu tivesse que puxar e levantar. Mas o que eu estou fazendo comigo? Eu estou me culpando o tempo todo. Não é? Eu estou dizendo assim para mim, você está péssima no que você está fazendo? Para que você está fazendo isso? Por que é que você está sofrendo por isso? Então eu estou causando isso em mim. Não foi ninguém. Então a minha dor de cabeça à noite é uma consequência de tudo aquilo, de como eu me tratei durante o meu dia. E imagina isso dia após dia, meses e anos. Imagina uma infelicidade de uma senhora que vive reprimida dentro de um casamento, onde o marido, por exemplo, fala para ela todo dia que ela não serve, que ela não é boa, ou vice-versa. Aquele marido que não consegue um emprego e que a mulher fala assim, mais um dia você está dentro de casa. Né? E aí como é que ele vai se sentindo? Um inútil, um fracassado. E aí ele tem debilidade para andar, por quê? Porque já incutiu na cabeça dele que ele é um debilitado. Ele não consegue sair para procurar emprego, então ele vai ficar mais debilitado ainda. Daqui uns dias ele está numa cadeira de roda. Então ele causou. E as pessoas estão causando isso também. Né? Então, perceber aonde nasce, olha só, onde nasce a nossa doença do corpo físico.
o que nós estamos causando nessa ou em anteriores, tá? Aqui nós temos duas situações. Se nós emitimos sentimentos e ideias harmônicas, isso vai se refletir no perispírito em alta frequência. Isso se transforma em amor e equilíbrio e gera no nosso corpo saúde. Ao passo, aqui embaixo, se eu tiver pensamentos e sentimentos desarmônicos durante o dia inteiro, uma vida inteira, várias vidas, eu vou ter, então, um sentimento de frequência baixa e longa, passando também pelo meu perispírito e indo para o meu corpo, causando uma doença. Tá bom? Então, quem é o grande causador da fisiopatologia? Quer dizer, como funciona a causa da doença da alma? Alguém colocou algum vizinho aqui nessa situação? Sou eu. Pensamentos e sentimentos. Olha aqui, ó. Pensamentos e ideias harmônicas. Isso é a base de tudo. A gente já sabe. Nós estamos estudando aqui nessa casa isso. O pensamento, o sentimento. Se eu emito uma onda de bons pensamentos, ele sai uma alta frequência, passa pelo meu perispírito, pelo meu corpo e traz saúde, gera harmonia. E vai chegar no outro como? Harmonia. Como o outro vai receber isso, já é um problema dele. Eu aprendi nesses últimos meses que tem gente que não gosta de receber amor. Alguém já teve essa experiência? Pois é, mas tem. Tem gente que não consegue receber amor. Tá? Então, por mais que você vibre, que você esteja bem harmônica, fazendo graça, estando feliz, vai chegar no outro e ele se fecha. Ele não recebe. Tá? Infelizmente. Agora também, se eu vibrar numa frequência baixa, longa, sentimentos ruins, desarmônicos, eu fico doente e eu gero no outro desarmonia, se ele permitir. É a história que eu falo para Maria Laura, do veneno. Se eu não beber o veneno que eles me oferecerem, eu vou morrer? Então, tudo uma questão de escolha. Tá bom? E eu era muito assim. E eu bebia todos os veneninhos que me apresentavam. Tudo. Ah, você não é boa nisso. Ai, não sou boa nisso. Ai, você tá tão feia. Ai, eu tô tão feia. Nossa, você é mentirosa. Não. Quando que alguém me fala? Quando que alguém fala que você é mentirosa, você é obrigada a acreditar ou provar que você não é mentirosa? Eu não sou mentirosa. Não importa o que você pense de mim. Não vou tomar o seu veneno de forma nenhuma. Eu tive um exemplo dentro da minha faculdade, queiram acreditar vocês ou não, que eu conhecia uma pessoa que não era da área da medicina e eu trabalhava numa UTI em São Paulo que eu ficava 96 horas de plantão direto. Então eu tomava banho, eu não conseguia dormir, eu ligava para minha mãe de madrugada, eu não consigo mais ficar aqui, se esse paciente morrer, a culpa é minha, e eu já estava ficando louca. E aí tinha uma outra pessoa que me ligava e falava assim: você está mesmo dentro da UTI trabalhando? Você está na farra. E eu sou um palhaço que estou te esperando aqui. E o veneno eu engolia. Então eu era mentirosa, né? Aí graças a Deus essa situação terminou, mas fazendo essa palestra eu me lembrei disso. Olha como que ficam as frustrações guardadas, né? Aí eu trouxe, a sombra veio, eu deixei ela vir e eu falei, eu vou resolver isso hoje. Eu estava assim trabalhando 96 horas dentro daquela UTI, com crianças, com pessoas morrendo, e eu não estava na farra, eu estava trabalhando. Hoje eu resolvo isso. E resolvi. Né? Então, não tomem veneno que vocês não mereçam. Tá? Como diz uma amiga minha, a nossa vida é terreno sagrado. Não deixa ninguém jogar lixo no seu terreno.
Tá? Então, a gente só recebe as ondas de energias que a gente está querendo receber. Não recebam esse tipo de energia. Tá? Aqui eu trouxe só, eu achei tão interessante sobre ainda a frequência vibratória. Olha, eles colocam assim, que acima de 200 Hz de frequência são todas as boas frequências e harmonias. Então vem a coragem, a neutralidade, a boa vontade, a aceitação, razão, amor, alegria, paz e iluminação. Então, quanto maior a nossa frequência, a nossa harmonia, maior o sentimento, maior aquilo que a gente pode causar de bom, primeiro para o meu espírito e depois para o outro. Abaixo de 200 Hz, tudo que eu vibro é ruim. Orgulho, raiva, desejo, medo, tristeza, apatia, culpa e vergonha. Tá? Eu achei extremamente interessante. Olha a culpa e a vergonha, que frequência baixa, 20, 30. A gente deve vibrar nessas frequências o tempo todo, é mais fácil, né? Tá? A harmonia vibratória, eu e o outro. Então, quando eu quero me curar, primeiro, eu tenho que restabelecer o equilíbrio em mim. Então, eu tenho ali a harmonia vibratória, a recuperação, o homeostase, o equilíbrio no meu eu e no outro. Eu também posso auxiliar. Então, um pensamento desarmônico, primeiro desorganiza o próprio espírito, o perispírito, e então chega ao outro, como eu falei para vocês. E um pensamento harmônico organiza o espírito que o emite, o perispírito, e tem alta penetrância no outro. Como o outro vai receber, é uma escolha. Tá bom? Aqui eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o verdadeiro homem de bem. Por quê? Porque isso a gente aplica a nós mesmos e ao outro. Então, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para ser um homem de bem. É aquele que está disposto a ser melhor. Então, a gente tem que vir para a casa espírita com esse sentimento. Se eu não sou o melhor homem do mundo, nem a melhor mulher, eu sou pelo menos aquele que se esforça para ser. Esse já é um grande começo, tá? Quais escolhas fazemos todos os dias? Estamos apagando nossa luz com escolhas que fazemos? Aqui é uma outra coisa que eu gostaria de passar para vocês, que eu também aprendi na minha vida. Tenho aprendido tanto depois dos 40 anos. É quando começa, né? Né, irmã? Não que você tenha 40. Eu tenho. O que acontece? Muitas vezes a gente está próximo de pessoas que, para se tornarem importantes, precisam fazer com que a gente se apague. E assim eu vivi durante muito tempo. Então, olha só que interessante. Quais escolhas fazemos todos os dias? Estamos apagando nossa luz com escolhas que fazemos? Fundando mais delegacias de polícia ou escolas em nossa vida? Né? O que a gente está trazendo para o nosso espírito? Cada dia um problema diferente? Cada dia um pensamento mais para baixo? Ou nós estamos procurando nos educar? Eu gostaria que vocês pensassem também. Porque é a partir daí que a gente vai começar a curar as nossas doenças espirituais. E daí com elas, as físicas também. As escolhas. Então elas podem gerar, num episódio de dor e sofrimento, ou eu escolho aprender com aquela dor e ser saudável, ou eu escolho entrar na onda vibratória daquela dor, daquele sofrimento, daquele pensamento desarmônico, e eu vou ser doente. Tá? Crenças. Então, antigamente a gente pensava assim, que Deus permitia que alguém nascesse sem uma perna, com um PC, né, uma paralisia cerebral. Hoje a gente já sabe que são espíritos que escolheram esse tipo de vivência
E estão muito bem. São muito mais corajosos que nós, né? Então, acreditar que Deus é justo e bom, que a dor e o sofrimento que Ele permite alertam para o ajuste de algo em mim, oportunizam um aprendizado. O que eu preciso aprender com essa dor? Não é só dor física, mas já que a gente pensa no joanete, na coluna, no fígado, no estômago, comecem a pensar: por que é que eu estou com dor no estômago todo dia? Será que eu me alimento bem? Será que eu dependo do omeprazol, café da manhã, almoço e janta? Aí quando o médico, é engraçado, né? Quando o médico fala assim: gente, não toma omeprazol todo dia. Fala assim: esse médico ele deve estar com algum pacto com a farmácia que ele não quer prescrever. Mas não é. Primeiro, não resolve. Você não sabe por que você está tomando todo dia aquele omeprazol. Você sai de casa de novo. Imagina a fúria da Adriana de manhã. Quem me vê descer naquela rua ali do condomínio sai da frente, que o negócio vai pegar. Então assim, já sai irritada, já chega irritada e ela volta irritada. Que estômago que aguenta? O omeprazol vai resolver? Mas aí quando sai uma notícia na internet, o WhatsApp bombando, paracetamol daí causa hepatite, ou agora o omeprazol causa outras doenças também, né? Eu nem fiquei sabendo que causa, porque mentira. Mas o errado está você tomar a todo momento e não ter tempo discriminado para começar e parar, né? Então assim, tem o nosso amigo Anderson, que é farmacêutico, ele lida com essa situação, ele pega receitas contínuas, aquilo se repete décadas. O omeprazol, a dipirona virou contínuo também agora, pomada estatina vaginal também virou contínuo. Como é que pode uma coisa dessa? Não pode, gente. Então assim, vai procurar saber por quê. Ninguém usa diclofenaco todo dia. Não pode. Se não está melhorando, é porque ela está te alertando de que alguma coisa a mais está acontecendo, tá? Podemos ter dor e não ter sofrimento. O sofrimento é uma escolha. A maneira como reage ao estímulo é uma escolha. O veneno só mata quem o toma, como eu falei para vocês. Isso se dá também ao nível de provocação, né? Dentro de casa, o marido chega extremamente amoroso todo dia em casa, falando que você está linda, o cabelo tá, né? Assim, a roupa toda amassada. E aí você fala assim: esse carinha tá de sacanagem comigo, ele deve ter passado o dia em outro lugar que não foi no serviço, né? Então já começa a alfinetar o dia inteiro, alfinetar. Então assim, escolha o que vocês vão absorver para a vida de vocês. O colega no trabalho passa pela sua mesa, dá aquela olhada assim como se dissesse: que desorganização, a minha tá tão bonitinha. E você absorve na hora, né? Aí você já pensa: e a roupa dela? Feia. É o dia inteiro assim. Isso são as frequências baixas vibratórias: a inveja, os ciúmes, a culpa. Aonde está nascendo isso tudo? Em mim. Eu escolhi, diante dessa dor que alguém quer me causar, sofrer. Ao mesmo tempo que eu posso pensar, quando ela passou pela minha mesa, que ela pensou assim: não está organizada. Por quê? Porque ela ajuda muitas pessoas. Então os prontuários estão todos ali para ela ver cada caso. Diferente, não é? O olhar dela é uma dor para mim, mas eu escolho sofrer se eu quiser, não é? É que nem, não sei se vocês já ouviram aquele filósofo, ele é ateu, tá? Aquele Leandro Calil, né? Carlyle. Ele diz assim, que ele está no trânsito e o que ele mais ouve quando ele está dirigindo é ofensas à sexualidade dele ou à senhora sua mãe, que foi uma santa e tudo mais, mas todo mundo insiste em dizer que ela tinha uma vida fácil e tudo mais. E que ele é homem, que ele gosta de ser homem, ele gosta de mulher, mas que todo mundo xinga ele no trânsito e fala isso.
Ele vai e analisa. Minha mãe não era uma senhora de vida fácil, ela sofria, ela não andava na noite, então isso eu não absorvo para mim. E eu sou homem, então nós não escolhemos sofrer? Diante de uma provocação, diante de uma dor, de um sentimento que alguém causa para você, você não está escolhendo que quer sofrer? Então não escolham mais isso, né? De alguma forma, tentem não escolher mais isso. A saúde real é aquela que espelha a alma feliz e não o corpo. É como a gente volta lá nos primeiros slides. Então, se uma pessoa está em saúde espiritual, ela tem saúde e ela reflete isso no corpo. Como entender uma doença como câncer, como aprendizado e cura? Então essa foi uma palestra que eu já fiz antes e eu volto a dizer, o câncer ele é uma doença das mais regeneradoras para o espírito possível. É um momento em que o espírito se vê livre de uma doença espiritual que ele pode trazer a milhões de encarnações. E ele resolve ali. E quando ele não resolve naquela vida que ele morre por causa dessa doença, você pode ter certeza que ele pode ter se curado naquele momento espiritualmente. E que na próxima, apesar da morte ter sido por aquela doença, ele não volta mais com essa doença. Se ele estabeleceu a cura espiritual, aceitando aquilo, entendendo por que ele teve aquela doença, ele teve a cura espiritual. Tá? O fator causador da doença é o desamor. O desamor não é o contrário do amor. Olha que interessante. O contrário do desamor não é do desamor não é o ódio, é a ausência do amor, que é muito mais grave. Tá? A ausência do amor a nós mesmos, principalmente. Então, trabalhar aqui auto-perdão e auto-amor. Tratamentos do eu e tratamentos através da mudança de pensamentos, sentimentos, auto-amor, auto-perdão. São emoções que realmente curam. Tá? Então, primeiro tratar o eu. O amor é a única forma de sermos saudáveis. Ninguém poderá nos fazer feliz. Eu queria que vocês entendessem também isso. Porque muitas pessoas vivem na dependência do outro para ser feliz. Ninguém fará vocês felizes. Só vocês mesmos. O outro não me fará feliz. Mas se eu fizer o outro feliz, isto sim vai me trazer uma sensação de bem-estar e eu ficarei feliz. É isso que a gente faz no momento em que a gente socorre uma pessoa, no momento em que alguém bate a nossa porta e a gente tem uma palavra, um abraço para dar naquela pessoa e ela vai embora da sua casa e diz assim, estou melhor. Essa é a felicidade, né? E existe uma balança da saúde da alma. O amor gera ordem. Olha que importante isso. O amor gera ordem. A organização gera harmonia. A harmonia gera equilíbrio e o equilíbrio é a saúde. Tá? Amor incondicional. Ele gera solidariedade, mas todas as vezes que percebemos no outro ingratidão, deixa de ser incondicional. Não podemos esperar nada em troca. Aí eu dou um exemplo. Nasceu Maria Laura. Felicidade. Dou minha vida. Até hoje eu dou minha vida por ela. Aí nós vamos pensar, esse é um amor incondicional. Chegou a adolescência. Primeira gracinha da Maria Laura, você é ingrata. Quando eu digo essa palavra, você é ingrata, eu já estou esperando alguma coisa em troca. Deixa de ser incondicional. Lembrar que ela é um espírito, ela não é aquilo que eu quero que ela seja. Por isso que eu falo para ela sempre, eu já sei quem você é. Você é esse espírito. Ela não é o espírito que eu queria que ela fosse, ela é ela. E a gente tem que aprender isso.
Tá? E na pré-adolescência e na adolescência é o momento principal. Depois dizem que na palestra que eu fiz das emoções que curam já há tempos atrás, na época que nós estamos aqui maduras, lindas, 40 anos, 50 anos. É o outro choque de realidade que nós temos, tá? E que sejamos capazes de amar as pessoas muito além de precisarmos delas. Eu achei isso muito importante. Muito além do bem que elas possam nos fazer. Amar apenas. Isso é amor incondicional. Tá? Cura. Quando alguém é ingrato conosco, nos magoamos e precisamos perdoar para melhorar. Já deixa de ser amor incondicional. Agora olha o que eu vou trazer para vocês. Olha o que Chico dizia. Só perdoa espírito pouco evoluído. Os evoluídos não precisam perdoar, porque não se magoam. Eles amam incondicionalmente. Ô, gente, eu estou longe desse incondicionalmente, eu estou longe desses evoluídos, eu estou longe dos... Eu trouxe esse slide porque eu fui intuída mesmo. Nessa hora o dedo bateu, eu ia excluir, mas eu não excluí. Tá? Porque é isso aí, ó. Se a gente não sabe nem amar incondicionalmente, que dirá não precisar perdoar? Porque realmente, você não tem que perdoar ninguém. Ninguém está te magoando. Já pensou a gente chegar nesse nível? Amores, nós temos o alto amor, que é o mais importante, o amor pelo outro. Enxergar o outro como ele é e não como gostaríamos que ele fosse. Não colocando expectativas em alguém, porque as expectativas são nossas. É minha. Né? Eu vou auxiliar Maria Laura, eu vou orientar. E é o que eu falo para ela. Aí ela tem um caminho. O caminho que ela vai seguir, ela vai começar a colher as consequências já. Né? Então é isso que nós temos que fazer. Não depositar expectativas em ninguém. Ninguém vai te dizer que você está bonita, cheirosa, 24 horas, mulherada. Aprenda. Não, porque nós não conseguimos também. Entendeu? Eu ia falar uma coisa, mas eu não posso porque a irmã vai me mandar embora. Eu ia falar quem é que consegue ficar assim 24 horas. Onde estamos buscando a cura? Quando buscamos a cura na matéria, que é o efeito, não é? O corpo físico não é o efeito? Eu tenho a causa no espírito, passa para o perispírito e vai causar um efeito, uma doença no meu corpo. Então, quando, olha só, nós vamos no médico ou em qualquer lugar buscar a cura. Opa, desculpa. Nós vamos buscar a cura. No corpo, deixa eu voltar aqui. Na matéria, que é o efeito, os resultados são rápidos, realmente. Eu tomo um remédio, faço uma cirurgia, né? E depois vem a frustração, porque muitas vezes você não resolveu a doença espiritual, tá? Ao passo que, se nós buscarmos a cura na alma, devolver a saúde espiritual, o nosso equilíbrio espiritual, que é onde é a causa das nossas doenças, os resultados são permanentes e vem a felicidade. Tá? Curando almas. Toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Então eu gostaria que vocês entendessem esse medicina aqui, não só os médicos que nos atendem, mas esta casa também, o templo evangélico, a igreja católica. Então o serviço honesto desses grupos é um serviço de amor, atividade de socorro justo. O trabalho de cura, ela é peculiar a cada espírito. O atributo da cura é do enfermo, de quem está doente, através do exercício do seu livre-arbítrio. Eu posso entender que aquela doença também está causando um alerta na minha vida e eu posso dizer, eu não quero resolver. Eu não vou resolver agora. Eu vou terceirizar. E se meu médico não me ajudar, a culpa é dele. É mais fácil.
E aquela casa espírita só pensa em fazer chá. Eles não ajudam ninguém. Quem é que não ajuda ninguém? Você mesmo não se ajuda, né? Nós mesmos não nos ajudamos, tá? Eu vou pular essa parte aqui, gente. São ações que o terapeuta deveria fazer. Terapeuta é médico e nós da casa espírita, do templo, pastor, todo mundo, né? Rapidinho, ó, auxiliar sempre conduzir a cura, se possível, agir em todos os níveis. Olha isso aqui, informacional, conversa, educação, palestras, vibracional, que são as terapias que a casa oferece, né? Material, a medicina clássica faz, que são os remédios, os exames. E valorizar terapias energéticas. O médico, isso eu estou falando dos terapeutas também médicos, tem que começar a valorizar acupuntura, reiki, cromoterapia, como meios de auxílio de tratamento de doença, tá? Avaliar o paciente como um ser integral, estudar principalmente a sua dimensão espiritual. Gente, o dia que um médico estiver fazendo isso no consultório, vai ser maravilhoso, né? Ou a gente vai ser chamado de louco, né? Ou isso vai auxiliar muita gente. E aqui eu queria deixar um trabalho também de um outro médico psiquiatra americano, Dr. Ken. Ele escreveu vários trabalhos mostrando que pessoas espiritualizadas vivem 7 a 8 anos a mais que as não espiritualizadas. E que a espiritualidade está intimamente relacionada com saúde. Estimula a prática de terapias mais humanas, gerando saúde. São pessoas que ficam menos doentes, são menos internadas ou passam menos tempo em hospitais e vivem mais anos. Esse aqui, ele é um terapeuta, um psiquiatra americano, quer dizer, outro médico já se inteirando, né? Olha que maravilha. E aí ele diz assim, aqui pra gente no final, o que devia haver na medicina, o que devia haver dentro dos consultórios, como a espiritualidade modifica a saúde, como entender Deus atuando nas nossas células, como fazer um diagnóstico integral do paciente. Imagina uma ficha kármica do paciente dentro do consultório, né? Olha que maravilha. Os pontos que a medicina deve ser desenvolvida. Como é possível ajudar quem não tem fé? Olha que importante isso. Chega um paciente no seu consultório que não acredita em nada, mas com certeza quando ele estiver na UTI, que ele estiver dando o último suspiro dele, ele olha para você e nessa hora você consegue fazer o que você não conseguiu no tratamento inteiro. Ele fala assim, está acabando. Você fala assim, mas existe alguma coisa além de tudo isso aqui. E eles acreditam. É nessa hora que a gente vê que ninguém, pelo menos na última hora, é completamente cético de alguma coisa. Tá? Terapias complementares são eficientes e suas indicações para cada paciente e sua doença. Não adianta eu apresentar o reiki para um paciente se ele não acredita, a cromoterapia, se ele acha que aquelas luzinhas ficam piscando colorida. Então eu tenho que saber qual tipo de terapia dentro da casa espírita indicar para aquele paciente também, para aquele frequentador. Tem gente que com a água fluidificada ela vai embora, ela passa a semana bem e ela consegue melhorar. Tem gente que passa pela maca o ano inteiro e ela não consegue melhorar. Por quê? Pense vocês por quê. Quem vai passar na maca agora, já entra pensando nisso. Por favor. O que vocês estão buscando na maca hoje? Acreditem no que vocês vieram buscar hoje na maca. Para que vocês saiam da maca realizados, com o auxílio dos trabalhadores desta casa e da espiritualidade. Mas a única cirurgia que pode ser realizada são vocês, que vão operar em vocês mesmos. Tá? Aí eu tenho outro trabalho da doutora Roberta França, que é uma geriatra do Rio de Janeiro, e eu repeti o exemplo do Dr. Roque. Tá? E só para terminar, eu queria que vocês conhecessem também o livro do Dr. Bezerra, por Sidney Carvalho, A Cura pelo Amor.
Nesse livro, ele é fantástico, esse livro. Quem gosta de ler sobre medicina também, e a cura, né? Relata o verdadeiro mecanismo do surgimento do desequilíbrio energético, a doença. Demonstra que as moléstias decorrem do pensamento doente, na contramão da lei do amor e a via de cura e prevenção pelos potenciais liberados pela luz interior. Esse livro é lindo, tá? Se alguém quiser comprar e ler. E eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade que vocês me deram. E eu gostaria que vocês pensassem realmente naquilo que vocês podem fazer por vocês mesmos e pelo outro. E assim, uma das coisas que eu aprendi esse ano na minha vida foi que muitas vezes a gente consegue mudar uma porçãozinha de dentro da gente. Mesmo quando pessoas te ofendem, te agridem, te coloquem para baixo, desconfiem da sua capacidade de amar, você consegue enxergar que o problema está na restrição que aquele outro tem em receber amor. E na restrição que ele tem momentaneamente em entender a capacidade que você tem de amar e perdoar. E ele vai tentar te colocar para baixo, e ele vai tentar tirar a luz que você tem. E quando você supera tudo isso, e você fala isso num grupo de amigos, por mais que ele tenha feito isso comigo, eu superei, eu perdoo, as pessoas vão dizer assim para você: você é uma idiota. Então, eu aprendi isso. Não precisa ninguém ficar sabendo daquilo que você conseguiu aprender. Os aprendizados são só para nós. Porque ainda muitas vezes nós vamos ser ridicularizados por passar por uma situação às vezes deprimente e alguém falar para você: como é que você consegue perdoar uma pessoa dessa? Porque se eu não fizer isso e absorver todo aquele mal que ela quis fazer para mim, eu vou ficar doente. Tá aí o segredo. Então não absorvam. Não é nosso. Tá bom? Muito obrigada, gente.